que lá vem spoiler. Olá, olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou Thiago Costa, professor de cultura nerd dessa bagaça, e hoje eu vou quebrar o galho aqui no terror. Vocês sabem, ouvintes do Senta que lá vem spoiler, que não é muito a minha praia, mas esse filme me fez parar para assistir. E eu chamei ajuda, gente que é do ramo, para me ajudar aqui nessa bagaça. Para começar, eu trago ela que adora cinema e filmes de sustinho, Aline Pereira. E aí, gente, agora sim, posso pedir música no Fantástico? Sim. Que é a minha terceira vez aqui no podcast. E é isso aí, bora falar de filme de terror, que é o gênero mais legal de todos. Olha aí, já chegou chutando tudo e vamos, no final, tocar a música que a Aline pedia, hein? E temos aqui também a presença sempre encantadora dele, João Pedro Carvalho, o nosso querido JP. Tô aqui pra levantar polêmicas, levantar debates e falar de terror, que é o que eu mais gosto de fazer. Ele gosta. JP é aquele cara que gera os melhores cortes para este podcast. Muito bem, meu povo, nós estamos reunidos aqui hoje para falar de Late Night with the Devil, ou Entrevista com o Demônio, filme que vem dando o que falar lá fora e que acaba de estrear nos cinemas aqui do Brasil. E ó, se ao dar o play aqui você ficou meio receosa com o nome do nosso podcast, fica de boa. Vai ter spoiler por aqui sim, mas antes de começar, a gente sempre dá aquele sinalzinho piscante que é pra não atrapalhar a experiência de ninguém, combinado? Bora lá, Rogerinho! E vamos, que a peteca não pode cair! Again. Night Owls, we've got a heck of a show in store for you tonight, and I'm very excited for you to see it all unfold before your very eyes. I really hope you love it. Gosh, I hope you love it. Please love it. Love it. I'm trying to host a nationally syndicated talk show, and I'm trying to help you keep it on the air. We all know how important it is to keep our sponsors and affiliates happy, but in my humble opinion, there is only one person who really matters in this whole darn crazy business. Bem, molecada, o negócio é o seguinte, Entrevista com o Demônio é o mais novo filme dirigido pelos irmãos Cameron e Colin Cairns. JP, você que é experiente, eu falei certo o nome dos irmãozinhos aqui? É Cairns mesmo? Pelo que eu li, pelo que eu vi aqui, é Cairn. E eles são grandes entusiastas do terror e amam um bom found footage. JP também curte essa, viu? E eles costumam fazer muito com pouco, sempre de forma bastante inusitada e fora dos padrões. Nesse quarto filme da carreira da dupla, que estreou lá no South by Southwest e tá rodando lá fora desde março, nós vamos acompanhar o apresentador de um programa de televisão lá dos anos 70, o Jack Delroy, que está em busca de retomar a audiência do seu programa e planeja para isso um inesquecível especial de Halloween em 1977. Mas o que era para ser uma noite de diversão acaba virando um verdadeiro pesadelo ao vivo. E ó, o elenco é super enxuto, mas surpreende, viu? Temos aqui o sempre excelente e sempre esquisito David Dalmaskin, que é lá do Esquadrão Suicida, mas ele também tá em Oppenheimer, tá em Duna, e ele faz o apresentador, a estrela do filme, Jack Delroy. Temos também a Laura Gordon, lá de Jogos Mortais, como a parapsicóloga June Ross Mitchell, o Faisal Base, da série Shantaran, como Christou, e também a Ingrid Torelli, que eu, pelo menos, nunca tinha visto, mas ó, a menina dá um show como a sobrevivente Lily Diabo. Mais alguém aí chamou a atenção de vocês, gente? Como é que vocês enxergaram este elenco? O elenco do filme, pra mim, tá todo mundo muito bem. Eu acho que daqui, além do David, a única pessoa que eu conhecia, que eu já tinha visto alguma coisa, é a Georgina Haig, que faz a Madeline, né? A esposa do Jack, que ela fez algumas coisas, inclusive Fringe, que é uma das minhas séries preferidas. Mas eu só queria dizer também que o David Dalmaskin, ele tá dando o nome dele no terror de uns anos pra cá, né? Além de Late Night, ele também fez The Boogeyman, que é baseado ali levemente num conto do Stephen King. Ele também fez A Última Viagem do Deméter, aquele filme estranho, né, sobre o Drácula. E também teve em outro filme horroroso, que não é de terror, mas que é Homem-Formiga e Vespa 3.
Eu gosto muito dele e eu fico feliz de ver ele fazendo um papel um pouco maior, assim, né? Porque acho que os papéis dele que se destacaram mais eram coisas mais pontuais, assim, o próprio Bolinha lá no Esquadrão Suicida. E eu confesso que eu comecei a prestar atenção mais nele, assim, bem no Bugman. Porque ele faz uma participação super pequena, bem rápido ali o papel dele, mas é tão creepy, tão bizarro, que eu acho ele perfeito, assim, pro gênero, pra esse tipo de papel. Ele tem essa cara meio... que ele é uma cara meio aflita, mas ao mesmo tempo... é uma cara meio de coitado, mas ao mesmo tempo é de ter alguma coisa. Ele tá escondendo alguma coisa, esse cara. Eu adorei isso. Gostei muito do elenco, assim, como um todo. Porque eu tava pensando nisso, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo iPhone Face, que é a cara de iPhone. Que são pessoas que você sabe que elas já viram um iPhone na vida. Elas têm essa cara. E aí eu acho que é muito legal quando o filme é ambientado assim, em décadas passadas, que tem a gente que tem cara de quem poderia estar lá de verdade. E aí eu acho que o David, vou errar o nome dele muitas vezes aqui, Dastmalchian tem essa cara. Todos vamos errar. É importante a gente já deixar claro isso pro nosso ouvinte. Cada um vai falar de um jeito aqui. Exato. Eu vi umas 3 entrevistas dele lá fora pra ver como é que os jornalistas chamavam ele, e cada um chamou de um jeito também. Então, se os gringos falam do jeito que eles querem, imagina nós. Apenas David pros íntimos agora. E é isso, eu curti muito o elenco como todo e curti muito a Ingrid Torelli, né, que faz a Lily. Eu acho ela também super creepy, acompanhou a esquisitice do David e gostei bastante do elenco. Aline, um negócio que você falou que me chamou muita atenção é essa coisa do iPhone Face, é verdade. E aí eu queria destacar o Ian Bliss, que é o cara que faz o Carmichael, que é aquele ser bizarro que fica lá tentando, é o Mr. M daquele programa, né? Ele fica tentando desmascarar as pessoas e pra mim ele é o que mais tem cara de um homem dos anos 70. Eu olho para aquilo e vejo fotos antigas dos meus tios, dos meus avós, assim. Ele tem esse tipão e achei que ele tá bem demais como esse desmascarador de mágicos e afins. Achei ele o destaque, tirando esses que a gente falou aí. E antes da gente começar a nossa resenha à Vera por aqui, eu vou pedir pro JP ativar a sabedoria das multidões, porque eu tô muito curioso para saber o que o público e a crítica têm achado de Entrevista com o Demônio. Professor, antes das notinhas dos agregadores, é legal a gente falar que esse filme custou uma merreca, aproximadamente 2 milhões de dólares, que para o conceito de Hollywood é bem pouco, né? E lá fora, ele já bateu 12 milhões de arrecadação. Ou seja, ele já se pagou com muita sobra e vai ajudar a abrir mais portas para os irmãos, com certeza. E aqui, indo para a notinha, né? Até agora o público e a crítica estão recebendo muito bem mais um terror dessa temporada. O filme tá com 7 de 10 lá no IMDb, 72 de 100 no Metascore, 3.4 de 5 lá no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes tem aprovação de impressionantes 97% da crítica e 81% do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente importa nessa bagaça, que é a opinião do Senta que Ela Vem Spoiler. Então, começando aqui com a Dona Aline, pedindo para ela fazer as honras da casa e contar aqui pra gente, mas ainda sem spoiler, Entrevista com o Demônio. Você gostou? Amou? Ou dá pro gasto? Eu tô entre o gostei e o amei. Acho que um adorei. Vou colocar um adorei ali, vou puxar a sardinha pro meu adoro cinema aqui já. Me diverti muito com o filme, eu fiquei bem entretida, assim. Eu fiquei muito, muito entretida. Isso é uma coisa que é muito valiosa pra mim. Quando eu estou assistindo o filme, eu quero ficar entretida com ele. E aí o resto das coisas acho que vem depois. Curti muito, muito esse formato ali de talk show e como ele foi transportado para a tela, como se a gente estivesse realmente assistindo aquele programa enquanto ele está sendo feito naquele tempo. Sem esses saltos, sem muito salto temporal, sem a gente ficar perdido ali. Como, por exemplo, a gente tem os intervalos, né, os comerciais, em que a gente continua acompanhando a história. Gostei muito dessa mudança para o preto e branco que faz e dessa sensação de correria, é um comercial, tem ali 2 minutos, a cena vai se resolver e a gente vai continuar com a história. Enfim, gostei bastante. Cara, eu gostei também. E eu gostei pela estranhice, porque é um filme estranho, né? Ele não é um filme padrãozinho, ele é um filme estranho, ele tem uma imagem que remete aos anos 70 mesmo, um filtro ali, uma forma de ser filmado, que é isso que a Aline falou, de
né, parece o programa, é como se a gente estivesse realmente assistindo um late night show aí dos anos 70, com aquela granulação assim nas imagens, e essa estranhice me chamou muita atenção, e eu gostei inclusive do final anticlimático, porque me parece ter sido feito pensando justamente em manter o ritmo do programa, assim. Sim, o programa tem um salto, mas acaba, né? O programa simplesmente desliga. Então a gente fica com isso ali. Eu achei muito interessante, e eu acho que é bom a gente ter filme estranho, né, cara? Porque a gente tá numa fase de Hollywood que todos os filmes estão meio robotizados, estão meio, né, no padrão sempre, o roteiro sempre encaixadinho, do mesmo jeito. E aí tem um filme que, não, nós vamos, é como se fosse uma gravação encontrada, eles avisam isso logo no começo, né, já dizem, tá, tem um negócio aqui que a gente encontrou, você vai saber e tal, e porra, é um filme estranho, acho isso demais, assim, é muito bom ter gente que tem coragem de fazer filme assim, produtora que aceita, aliás, produtoras, são 2 milhões de dólares, mas vocês viram o tanto de gente que aparece antes do filme começar? Tem umas 7 produtoras, e não tô falando exagerando, de verdade, tem umas 7 produtoras diferentes que foram colocando dinheiro ao longo do tempo pro projeto funcionar. E funcionou, e daí, deu retorno. É bom pra Hollywood aprender que não é só de coisas gigantescas que vive o cinema, né? Ele vive de boas histórias e de boas ideias. Acho que é por isso que eu falei que eu acho o gênero de terror tão legal, porque ele permite muito histórias estranhas, assim. Talvez entre todos os gêneros, o terror seja o que mais aceite, assim. Coisas muito diferentes, coisas muito... Até se quiser colocar alguma coisa sem nexo, ainda vai ter alguma justificativa, assim, acho que é por isso que eu gosto tanto desse gênero. Eu também gostei do filme, eu queria ter gostado mais, mas eu acho que o que eu mais gosto do filme, né, junto com esse ar de estranheza que o professor falou, é todo o contexto que o filme usa dos anos 70 nos Estados Unidos, né, esse filme passa em 77, e a gente ainda tem no começo do documentário ali, daquele found footage, que mostra um pouco do estado do país naquele momento, né? Tava no finalzinho da Guerra do Vietnã, foi nos anos 70 que foi primeiro cunhado o termo serial killer, né? Porque antes esse conceito de assassino em série, ele não era muito bem visto, ele não era muito acreditado pela FBI, pela polícia em geral. E nesses anos 70, inclusive, tem alguns dos assassinos em série mais prolíficos, né? Ou alguns dos mais conhecidos, como John Wayne Gacy, o Ted Bundy, o BTK. E o Jeffrey Dahmer começou ali nos anos 70 também. No finalzinho, não impactou os anos 70, mas ainda começou ali, entre aspas, os trabalhos, né? A gente tá no final do movimento hippie, e junto com o final do movimento hippie vem essa onda conservadora, né? Que demoniza, literalmente, tudo que sai desse conceito mais tradicional do modelo de vida americano. E juntando tudo isso, né? Ainda dá espaço pro pânico satânico, que junto com a crise econômica e ao aumento do desemprego, torna o demônio, literalmente, aquele inimigo palpável, aquela pessoa que você pode derrotar. Não aquela pessoa, né? Aquela entidade que você pode derrotar, e aquela entidade que é culpada de todas as mazelas do mundo, inclusive as da sua vida, né? O demônio, ele vai tomar esse lugar na sua sociedade, e Late Night pega tudo isso, todas essas questões, todos os medos, todas as ansiedades da sociedade, e cria essa história que a gente pode trazer facilmente pro Brasil, né? Você com certeza imaginou o Gugu ou o João Kleber fazendo aquela palhaçada ali. Para tudo aí! Eu acho que o principal problema pra mim é que eu não curti o filme tanto quanto eu queria. Eu acho que esse conceito de ele ser muito similar a um programa de TV tem o seu ponto positivo, mas tem um ponto negativo muito grande. Esses intervalos que a Aline falou, pra mim foram pontos muito negativos, porque apesar de eu amar found footage, seja um dos meus subgêneros preferidos de terror, toda vez que dava o break do programa, que vinham 3 câmeras diferentes às vezes filmando o Jack, isso destruía minha suspensão de descrença de um jeito que me incomodou. Eu sei que pode parecer uma besteira, só que, tipo, primeiro, que ele tava falando umas coisas ali que não deveriam ser gravadas, não deveriam, de forma alguma, nenhum produtor jamais queria que aquelas conversas fossem divulgadas. E tem 3 pessoas gravando ele, do nada, parece que dá o intervalo e todas as câmeras do programa vão seguir eles. Isso me irritou de uma forma que eu parei de prestar atenção no filme pra criticar. E talvez seja uma chatice minha, e no geral mesmo, ele só não me prendeu tanto quanto eu gostaria que ele me prendesse, né? Como um filme tão interessante, como um filme tão rico de interpretações,
E é isso, eu gosto de falar sobre ele, eu gosto de discutir os temas dele, mas eu não gostei tanto assim de assistir ele. Acho que agora que você comentou dos intervalos, realmente ele perde a cara de found footage, né? Eu acho que o filme, na real, a gente só acredita que ele é um found footage porque ele diz isso pra gente lá no começo, que é um documentário. Mas se ele não tivesse dito, não tem nada ali que indique que a gente tá assistindo uma outra obra, né? E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Bom, minha gente, agora que o Marcudo liberou os spoilers, dá pra falar com mais detalhes dessa produção, passando por roteiro, direção, atuações e, claro, o polêmico uso da IA, a inteligência artificial, na estética do filme. O que eu quero saber de vocês é, começando inclusive por JP, que meteu o shade aí. O que você mais gostou e o que menos gostou em entrevista com o demônio, senhor JP? Eu gosto muito desse ar de estranheza, eu gosto muito da ambientação, eu gosto muito da produção do talk show. É muito bom, de fato, você parece que você tá assistindo aquelas coisas ali, sabe? É muito fidedigno até certo ponto. E embora eu não tenha essa nostalgia dos anos 70, porque eu passei longe de viver nessa época, você sente muito palpável ali, sabe? A imagem, o aspecto de imagem mais fechado, as coisas mais granuladas. E eu gosto de quando o filme vai total pro sobrenatural no final, o aspecto de câmera muda, a imagem fica totalmente Full HD, né? Eu acho isso, são detalhes muito pequenos, mas são muito bons do filme. Enriquecem muito a experiência. O fato de sempre que a Lily aparece, dá um glimpse assim na imagem. Então são detalhes muito pequenos que você percebe que aquilo ali tem muita paixão envolvida, né? O que eu não gosto, de fato, são essas questões de quebra de ritmo do filme quando dá esses intervalos. Eu acho que talvez seja o único problema pra mim, além do fato de que o filme não me prendeu o suficiente. Sobre o uso de AI, eu não sei, eu meio que passo pano até certo ponto por esse filme. Os diretores falaram que foram só 3 imagens estáticas que eles mostram em alguns momentos que foram utilizadas AI, mas junto com a produção de design do filme e junto com os produtores. Então, assim, não substituiu o trabalho de ninguém. É problemático? Porque abre espaço para você fazer isso em uma escala muito maior. E, inclusive, tem aquele debate que a Globoplay, né, recentemente fez a dublagem de um documentário somente com inteligência artificial, e aí você me quebra, aí você perde totalmente a razão. Como é um filme de baixo orçamento na medida do possível, e eu acabo passando pano porque, né, é isso, às vezes vai acontecer. Na vida real, existe uma contraparte, né, que é o Bohemian Club, que é um grupo que também foi formado no século XIX, que é somente por homens, que tem muitas pessoas influentes ali da Califórnia, inclusive o Nixon, o presidente Nixon, que era presidente no início dos anos 70 dos Estados Unidos, era um membro do Bohemian Club, e também ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Oppenheimer, né? Existe a comprovação de que pouco antes do projeto Manhattan iniciar, ele teve uma reunião lá no Bohemian Grove, na vida real, e depois disso a gente conheceu os projetos da bomba atômica. Então é um clube que, apesar de não ter nada concreto, que é demoníaco e etc., existem muitos boatos e eles utilizam isso completamente... E eles utilizam... É porque eu ia falar um palavrão, eu me perdi. E eles utilizam isso aqui lindamente no filme, sabe? Eu acho que o trabalho de pesquisa desse filme, todo o contexto, é tudo delicioso, sabe? Eu fico triste de não ter gostado tanto do filme. E você, Aline? O que você mais gostou e o que você menos gostou na entrevistinha com o Capitão? Eu gosto muito, em geral, desse tema de showbiz e bastidores, né? A tela versus o bastidor, e como o Entrevista com o Demônio faz esse paralelo entre o real e o sobrenatural fake, e o que é o showbiz e o que é a vida real. O que a gente tá vendo ali daqueles apresentadores, daquela plateia na câmera, no programa, é muito diferente do que a gente vê quando a gente passa para os bastidores, e eu acho que isso tá muito em cima do personagem do David, e eu gostei muito de como
A gente tem essa dupla personalidade dele, de quando a gente vê ele fora da câmera, é difícil acreditar que ele vai conseguir apresentar um programa. Ele tá sempre muito ansioso, com um aspecto, assim, muito de que tá a ponto de ter um ataque ali a qualquer momento, de que tá a ponto de cair no chão e chorar. E aí, quando o programa começa, ele é super carismático e você fica convencido de que, ok, ele poderia ser o Gugu lá daquele universo, né? Já que o Faustão, ele não é, porque ele nunca chega no primeiro lugar, né? Errou! Mas eu gosto muito de como existe esse paralelo, sabe? Entre o próprio demônio e um apresentador de TV que talvez não esteja nem uma coisa tão distante assim da outra, né? E aí, como eu comentei, não curti tanto esse tom repetitivo no final e acabar assim tão abruptamente. Eu entendo, obviamente, a proposta de ser ali, ó, desligou a TV, mas eu acho que já que as imagens, a forma de mostrar aquelas imagens, as câmeras estavam mudando conforme o filme ia avançando, então acho que poderia ter essa escalada de ritmo para acompanhar essa mudança e levar a gente, de fato, para um clímax. Eu não diria que essa é uma coisa assim que, nossa, isso me fez desgostar do filme ou que me tirou ali daquela imersão, mas é uma coisa que na hora que terminou eu falei, poxa, acho que faltou um negócio assim para eu falar, uau, na hora que o filme acabou. Eu gosto muito dessa construção do programa de TV, acho isso muito bem organizado. Para mim, o nosso querido David, que agora já é nosso brother aqui, né? O nosso querido David é a melhor coisa do filme. Ele vai bem demais. Ele tem realmente essa cara meio de coitado, mas é um coitado que você quer rir dele, mas você fica meio constrangido de rir dele, porque você fala, nossa, ele é muito coitado, mas ele é engraçado ao mesmo tempo. E aí ele vai colocando detalhezinhos, né? Ele vira lá pro diretor e fala, mas você ouviu a voz? Eu ouvi, como é que ela fez? Não, mas tinha a voz dela, da minha mulher ali no final, né? Na última frase parecia com ela falando. Aí você fala, eita, é um negócio que aconteceu ali, assim. E como a gente viu no cinema, não dá pra voltar pra gente ver, né? Eu fiquei com a impressão de que a voz mudou, mas daí eu falei, eita, não, pera, mudou? E ele também percebeu, então mudou, né? Então me deram a dica aqui, aconteceu alguma coisa, né? Então, eu acho que o filme é bem construído. Em relação ao uso da inteligência artificial, eu acho que foi um bom uso, de verdade, assim, porque passa despercebido, não é uma coisa... Gente, nós estamos falando, é inteligência artificial, mas o CGI tá aí desde lá do final dos anos 1980, não é tão diferente assim. E, porra, Hollywood já cometeu crimes horrendos, tipo The Flash, né? Então, não dá, né? Os caras meteram lá o Christopher Reeve, os caras meteram o Nicolas Cage de Superman. E, porra, nesse filme é uma coisinha ou outra ali da ambientação. Os caras falaram, são 2 cenas, mas concordo com todo mundo que tem uma hora ali, especialmente no final, que ele dá uma baixada ali de ritmo que, né, depois da gente ter visto todo mundo sendo destruído ao vivo no palco, porra, o que mais vai acontecer, né? Quando eu falo assim de um final mais climático, acho que não é nem... Eu não quero nem dizer grandioso, assim, no sentido de um monte de estímulo, informações visuais. Mas eu acho que, na verdade, eu quis dizer que eu senti um pouco de falta de destrinchar as consequências daquele acontecimento ali, naquele momento, para as pessoas que estavam ali. Eu acho que a tensão ela foi sendo construída super bem, inclusive. E aí, na hora que o desdobramento viria, ele veio super rápido, né? E aí eu acho que eu senti falta de, talvez, o filme gastar um pouquinho mais de tempo ali naquele cenário, depois que o caos todo aconteceu. E aí, sobre a inteligência artificial... É uma discussão complicada, assim, que a gente tem que ter sobre como utilizar a IA como uma ferramenta e não como uma substituta para o trabalho de pessoas de verdade, sabe? Eu acho que é uma discussão muito longa, que a gente ainda vai ver muito desdobramento, porque eu fico um pouco preocupada com essa justificativa que eles deram de que foi só que um apoio...
foi rapidinho e tudo bem, de como isso pode abrir precedente para que esse uso seja cada vez maior e acabe substituindo pessoas, né? Não é à toa a gente viu a greve dos roteiristas colocando uma cláusula aí muito forte contra a inteligência artificial, porque eu acho que é um temor real, né, dentro da indústria do cinema. Ao mesmo tempo que a Marvel fez isso agora mais recentemente lá no Invasão Secreta, tomou uma chamada e aí eles deram a mesma justificativa. Foi aqui um negocinho, nenhum profissional foi machucado no caminho. Eu acho que não tem mais, não tem como voltar atrás, né? A gente está num ponto de que não vai voltar atrás. A inteligência artificial não vai deixar de existir, a gente não vai usar, mas a discussão dessa fronteira entre o uso dela como uma ferramenta mesmo, eu acho que ainda vai longe, assim. E vale lembrar, né, que a equipe só falou disso porque tomou uma chamada do público, né? E aí eu acho que em breve a gente vai ter um momento que a inteligência artificial vai ficar imperceptível, vai ser difícil, assim, alguém ir lá e dar uma chamada sobre isso. E aí, sabe? E aí vai ficar lá camuflado, será? Como é que alguém vai ter que divulgar isso? Como é que vai acontecer, sabe? Vai acontecer alguma coisa como aquela regra da publicidade que a gente tem hoje, sabe? Você precisa dizer lá nos créditos, olha, aqui foi feito publicidade dessas marcas, assim, e vai rolar desse jeito. Vai ter lá uma letrinha miudinha, assim, aqui foi usado inteligência artificial. E a gente nem vai perceber e vai tocar o barco, e eu acho inevitável isso. Só vai segurar um pouco se realmente os atores e os roteiristas, como já fizeram, se colocarem contra. Essa semana teve aí o Morgan Freeman tá processando já uma galera porque hitou no TikTok um vídeo de uma menina falando assim, minha noite com o meu tio, e como se fosse o Morgan Freeman, o tio dela, falando como era e tal, e a voz dele foi feita pela IA. E aí ele já tá processando o TikTok, a Tencent, todo mundo, geral, pra falar, calma lá, né? Não dá. Então, acho que se os atores se posicionarem firmemente, aí a gente vai ter uma situação aí diferente. Se não, esse bagulho aí vai só crescer e a gente vai ser enganado loucamente e não vai perceber, viu? A Scarlett Johansson também, né, entrou em processo com a OpenAI, porque pediram pra ela dublar um jogo, ela disse que não queria, e simplesmente copiaram a voz dela e botaram lá. E aí tá rolando o processo aí, inclusive. Voltando pro filme, pra questão do final que vocês falaram, eu só queria dizer que eu discordo um pouco dos dois. Eu acho que o final poderia ter começado, esse terceiro ato ele poderia ter começado um pouco antes, pra não ficar tão apressado, mas ao mesmo tempo, no final das contas, o filme é todo sobre o Jack, né? A gente tem... É como se a gente tivesse... Como se aquele palco fosse literalmente a mente dele. Tudo que ele tem trauma, tudo que ele tem culpa, tudo que ele tem desejo. Então, meio que representa alguns pecados, né? Tem a luxúria na personagem da médica, da doutora lá, que talvez dê a entender que ele traía a esposa com ela. Tem a questão de que ele aparentemente sacrificou a esposa nesse culto para poder atingir o sucesso e que mesmo assim ainda não deu certo. Tem o fato de ele decidir fazer qualquer coisa que ele precisa para conseguir chegar no primeiro lugar, né? Ou pelo menos para sair do final do poço que ele tá cavando. Então, são vários pecados que ele lida ali dentro daquele universo que, literalmente, o filme inteiro fala sobre ele. Sobre culpa, sobre todos os personagens estão ligados diretamente a algum trauma dele. E, no final, a gente tem a apoteose, que é quando a gente entra na cabeça dele e ele tem todas aquelas alucinações. O que dá a entender também que o culto do diabo tá metido com o Groove, né? E é tudo dois lados da mesma moeda, e ele é apenas um fantoche ali dentro. Quando falando sobre o Abraxas, né, sobre essa entidade, sobre esse demônio, como eu vi em alguns lugares dizendo que ele, na verdade, é uma entidade que ele pode te punir, que ele pode te ajudar. Ele pode dar o que você quer, mas ele também, se ele não te achar digno, ele vai te comer por dentro. E é basicamente isso que acontece com o David. Ele é comido por dentro. E a gente pode interpretar isso como a culpa que ele sente pela morte da esposa, a gente pode interpretar isso com essa angústia que ele sente, que às vezes dá a entender que ele tá receoso, mas ele ainda é capaz de fazer qualquer coisa por esse primeiro lugar. Então, quando a gente entra na cabeça dele no final do filme, eu
fiquei satisfeito, sabe? Eu queria que isso durasse um pouco mais, porque foi tudo muito frenético. E um filme que não tava vindo com essa velocidade até então, sabe? Então, estranhei um pouco esse ritmo também. Mas eu gosto de acabar daquele ponto, porque pra onde ele vai? O programa dele, que era literalmente para o que ele viveu e o que ele sacrificou pra manter aquilo, foi pro lixo, sabe? Só Deus sabe o que vai acontecer com ele, porque ele vai ser preso, ele vai ser culpado por aqueles assassinatos, ele matou a Lily no final, então a galera conseguiu enxergar aquilo que aconteceu, conseguiu enxergar a galera morrendo, ou simplesmente vai mostrar que ele surtou e matou todo mundo? Isso era apenas um plano do Grove ou do Diabo pra fazer com que a ascensão do demônio aconteça, uma vibe meio que o mal que nos habita? Isso não importa, porque o que importa é que o Jack, depois que ele sacrificou tudo, ele abriu mão de tudo daquilo da vida dele pra nada, né? Então, às vezes, a ambição, ela não te leva a um lugar bom, dependendo da sua ambição e dependendo do que você usa de degrau pra poder subir. Em 2024, a gente teve vários lançamentos de terror nos cinemas. O JP, que é super fã do gênero, pode falar melhor. A Aline também já se mostrou aqui uma especialista em terror. Mas, só de memória aqui, a gente teve nos últimos meses Abigail ou Abigail, Lisa Frankenstein, Primeira Profecia, Os Observadores, Imaculada e Um Lugar Silencioso, dia 1, que inclusive tem programa aqui no SQLVS. E já estão anunciados para daqui a pouco Sorria 2, Alien Romulus, que volta à essência de terror lá do primeiro Alien, o remake de O Corvo, esse aqui eu tô achando que é mais aventura que qualquer coisa, Maxine, que chega daqui a pouco também, Long Legs e Nosferatu, e todos esses têm um hype considerável. Vocês acham que por conta desse mundo maluco que a gente está vivendo, o terror, horror, seja o psicológico ou seja um slasher mais sangrento mesmo, ele tem caído mais no gosto do público de uns tempos pra cá? O que vocês me dizem, queridos especialistas? Olha, dizer que o terror ele tá mais reconhecido, que ele tá mais popular hoje em dia, não é 100% correto, né? Desde que o mundo é mundo, a gente gosta de coisa mais sangrenta. A gente pode ver as comédias e as tragédias gregas, que elas já expressam uma quantidade significante de violência, né? E voltando para o século passado, né, que é uma coisa mais recente, desde o início do cinema, lá em 1916, o racista, né, e diretor de cinema D.W. Griffith, que criou O Nascimento de uma Nação, que é um dos filmes mais racistas de todos os tempos, ele dirigiu Intolerância, que causou muita polêmica por retratar uma decapitação em tela pela primeira vez, lá no início de tudo. Em 1960, a gente teve o primeiro Splatter, que é o precursor do gore, né, do coisa mais sangrenta, foi Banquete de Sangue. Nos anos 70, a gente teve o início e o desenvolvimento e a formulação do slasher. E em 1980, a gente teve o Splatter, que são esses filmes extremamente sangrentos e violentos, como Holocausto Canibal. Então, assim, esses filmes de terror mais sangrentos e mais violentos, eles sempre tiveram muito espaço. E existem muitas pesquisas, existem estudos científicos sobre o porquê a gente gosta de terror, né? Existe essa questão de uma alienação mesmo, existe essa questão de, talvez, às vezes, de uma dessensibilização, porque o mundo real, ele tá tão absurdo. Você liga o jornal e você não tem uma notícia decente, é só guerra, destruição, morte, assassinato, roubo, etc. Né? A gente tá sobrecarregado o tempo inteiro por coisas e estímulos muito pesados. E... sabe, às vezes você quer... É literalmente aquela máxima. Eu posso estar triste, mas sempre vai ter alguém pior que eu. E por isso eu tô melhor. E é basicamente isso. Você pode estar muito mal, mas pelo menos não tem um demônio atrás de você matando sua família e seus animais de estimação, sabe? Além disso, a gente também tem a questão fisiológica mesmo. Porque quando a gente assiste um filme de terror, e quando a gente tá dentro desse universo controlado de perigo, né, esse perigo que a gente não corre de verdade, mas a gente sente, a gente libera endorfina, a gente libera essa reação de luta ou fuga do corpo, né? Cortisol, citocina, adrenalina, serotonina, todos esses estímulos, todos esses hormônios, eles são liberados.
E meio que isso traz benefícios pra gente, porque depois que a gente toma um susto e a gente entende que a gente, na verdade, não tá correndo risco, a gente solta aquele risinho, aquele relaxamento, sabe? A gente entra num estado de relaxamento e de felicidade, porque não é a gente que tá passando por aquilo. Existem muitos motivos, existem muitas teorias do porquê a gente gosta de terror. E eu acho que todas elas se complementam. Eu vou muito nesse quesito biológico, de hormônios e felicidade, de você não estar realmente em risco, e é de sensibilização mesmo, que a gente sofre quando a gente tá exposto à violência 24 horas por dia. Eu acho que tem duas coisas assim que me vem na cabeça quando a gente fala desse assunto. Uma é que, como eu falei antes, o terror é um gênero que permite uma criação de histórias muito diferente assim, do que a gente costuma ver em geral em outros gêneros que são mais dominantes. E aí eu acho que a gente vindo em uma época em que muita coisa igual sai por aí, em que a gente parece que tá vendo sempre as mesmas histórias, com os mesmos tipos de personagem, são sempre as mesmas franquias, é continuação uma atrás da outra, é remake um atrás do outro. Eu acho que quando chega um terror com uma história diferente, com uma ideia mais original, talvez ele chame a atenção hoje numa época em que é mais fácil difundir esses filmes por aí e chegar nas pessoas que, pelo menos naquelas que se interessam pelo gênero e que podem espalhar, né, essa palavra pra frente. Então acho que essa é uma coisa que eu sinto assim, o terror como um escape de outros filmes, tudo igual, que a gente tem a sensação de estar assistindo o tempo todo. E aí também eu tava pensando aqui que talvez a pandemia, por exemplo, esses últimos anos, tenham inspirado alguns artistas, alguns criadores mais. Lembrei aqui que eu entrevistei o diretor de A Morte do Demônio, o último que teve do ano passado, que é um filme que eu adorei, inclusive, e é um filme que traz muito essa sensação de isolamento, e que o diretor falou sobre a pandemia na hora de escrever o roteiro. Entrevistei também o diretor de Bugman, e ele falou sobre um outro filme que ele tinha feito anteriormente, que era o Cuidado com Quem Chama, que é todo feito numa chamada de Zoom ali também, com esse contexto de isolamento. Então, acho que esse tempo aí para pensar talvez tenha inspirado muita gente a trazer essas histórias depois, sabe? A refletir sobre a psique, sobre as nossas relações, a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente vê outras pessoas. E o terror, ele permite muito isso. É uma coisa que a galera sempre desacredita, ou pelo menos não leva em consideração quando a gente fala de horror, que é que os filmes de terror, eles são formas de arte como qualquer outra, e junto a isso, eles carregam muita coisa da sociedade, né? Os filmes de terror, eles normalmente, e muitas vezes, eles expressam muitos, como eu falei agora de entrevista com o demônio, eles expressam ansiedades da sociedade. A gente teve ali o gênero zumbi, que cresceu com Jorge Romero, e fala muito sobre consumismo, sobre impotência, sobre você estar num mar de gente que tem a mesma mentalidade, né? Quase uma hive mind ali. E aí, quando a gente fala sobre o slasher, a gente fala muito sobre essa perseguição, sobre esses assassinos, que remete também a um pouco da ascensão dos serial killers nos Estados Unidos. Fala sobre como muitas vezes o gênero de terror usa muito de alegorias para falar sobre machismo, sobre opressão, sobre misoginia, e muita gente ignora isso. É só um filme de terror, é besteira, sabe? É um filme menor do que qualquer outro. Mas não. E muitas vezes a gente acaba se identificando muito por conta disso. Recentemente teve o novo da A24, I Saw the TV Glow, ou Eu Vi a TV Brilhar, Eu Vejo a TV Brilhar, não tem uma tradução brasileira ainda, e é um filme de terror que fala muito sobre isso. Muita gente ignora e acha o filme lento, ou critica o filme como ruim, por não se identificar com todo o subtexto e todas as angústias que Jane, que dirigiu, trouxe ali naquele subtexto. Então, às vezes, o terror é realmente uma forma de identificação, sabe? Você se vê naquela tela, mesmo que num mundo muito caótico e muito grotesco. JP, você falou de um filme da 24, eu lembrei de Man, Faces do Medo, que é doidaço, malucaço, e também tem essa pegada, né, de metáforas, e de uma mulher que perde o marido e vai para uma casa isolada, e aí acontece um monte de loucura com ela. Eu adoro esse filme, ninguém gosta, porque é um filme estranhíssimo, e cara, tá ali, né, e rola essa identificação. E esse lance da pandemia, eu acho que a gente ainda vai ver isso pelos próximos 10 anos, pelo menos,
de coisas aparecendo, de sensações aparecendo. Cara, o Google Fotos fica mandando, fala, olha, o que aconteceu com você, não sei quantos anos atrás, né? Me manda lembretes, assim. Aí eu tava vendo, isso é você 6 anos atrás. Eu falei, 6 anos atrás, olha, eu até pareço quem eu sou mesmo. Mas não pareço. Porque no meio disso teve uma pandemia que destrói a gente, né? E é óbvio que a arte vai trazer isso, né? E acho que o terror, diferente de outros gêneros, ele traz mais elementos do nosso subconsciente. Ele traz mais coisas que estão escondidas, né? E que machucam mais, e o terror tem a autorização para fazer isso, para fazer a gente ver aquilo que a gente não quer ver, que está mais enterrado lá no fundo, né? E eu também acho que tem uma outra questão aqui mais prática, que não exclui nada disso que vocês disseram, que é a grana. É mais barato fazer terror, né, gente? É o que nós falamos lá no começo. Olha o filme que os caras fizeram. Nós passamos aqui, 1 hora falando de um filme que custou 2 milhas só para fazer. E tem discussão, né? Fez a gente pensar, fez a gente considerar um monte de coisa. Nós nem falamos, por exemplo, de um negócio que estava lá em 77, que continua até hoje, que é a briga pela audiência. Os caras deixam a menina ser maltratada ao vivo, ficar toda arrebentada, porque eles estão loucos pelo Ibope. Ele fala no começo do programa, ele fala, gente, vocês sabem, nós estamos aqui, é a semana que todo mundo fica olhando o Ibope para saber o que está acontecendo, e nós estamos precisando ganhar aqui, então nós vamos fazer umas loucuras. Aí tem um cara que vomita uma gosma preta no outro na tela, aí a menina levita na cadeira, as pessoas morrem e a câmera tá ligada, Isso me lembra os anos 90, vocês que me acompanham nessa mesa não têm idade para se lembrar, mas a gente tinha a banheira do Gugu. A gente tinha um programa que passava de sábado à noite, Sabadão Sertanejo, e que tinha mulheres seminuas dançando embaixo de um chuveiro. Vamos ligar o chuveiro e ela vai ser segura a tomar banho. Era a gata molhada. Os caras ficavam fazendo isso. A gente tinha um programa, esse que era de quinta-feira à noite, chamava Coquetel. Mais emocionante, mais sensual. As atrações mudam, mas a sensualidade, o charme, a graça, o veneno da mulher brasileira continuam no nosso programa. Era um programa de striptease no SBT. TV aberta, gente, 11 horas da noite. O Faustão, num domingo à tarde, fez um quadro chamado Sushi Erótico. E a sobremesa era lá de cima ou lá de baixo? Mostrava uma mulher deitada numa mesa e a galera comendo sushi de cima do corpo nu da mulher. É isso, sabe? Agora a gente tá numa onda conservadora aqui que deu uma segurada. Porra, era só loucura. E isso é aterrorizante. Então é bom demais ver o terror mostrando essas coisas também, né? Então o filme custou 2 milhas e nós estamos aqui, discutindo longamente ele. Então o terror também tem essa parte, né? Tem isso de, a Aline falou lá no começo, ele deixa a gente fazer umas coisas malucas que às vezes talvez não tenham ali uma coerência narrativa total, mas que bota um negócio para rodar ali com pouco dinheiro e só uma boa ideia e uma câmera na mão, né? No caso de A Bruxa de Blair foi literalmente isso, né? O orçamento foi $60 mil pra época, que é um troco, literalmente um pastel, um caldo de cana, e eles moldaram todo o subgênero de found footage, né? Também teve Atividade Paranormal, que também reformulou o found footage para os anos 2000 e custou $15 mil. Então, de fato, você tem uma liberdade extremamente maior. Até porque a maioria desses filmes, eles são independentes. E as produtoras de terror para filmes de baixo orçamento, elas são muito abertas, assim. Elas não têm muito critério. Elas querem fazer o filme mais doido possível para ver se dá certo mesmo. Então, tudo isso junta muito, né? Ajuda muito o gênero. A gente agora vai saber o que nós realmente achamos de Entrevista com o Demônio. Então, de 0 a 100, eu quero saber quantas poltronas amarelas vocês dão para Entrevista com o Demônio, que tá esperando todo mundo nas salinhas de cinema.
Vou começar aqui. Eu vou. Da outra vez, foi com Furiosa, eu fiquei muito confusa com esse sistema de cadeiras. E aí eu me empolguei. Mas aí agora acho que eu vou dar 75 cadeiras de 100. Eu ia dar uma nota mais baixa, mas como eu falei e como eu realmente reforço aqui, eu gosto muito de falar sobre esse filme. Então eu vou dar 72 poltronas amarelas. Ó, eu tô aí com vocês, mas eu vou baixar um pouquinho só aqui. Eu vou dar 70 poltronas amarelas, porque eu acho que dava pra ter algumas coisas melhores no filme, mas ainda assim ele passa bem. Muito bem, consultando aqui o nosso ábaco, chegamos à conclusão que Entrevista com o Demônio fica com 72 poltronas amarelas. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que nesse podcast todo mundo, mas todo mundo mesmo, tem voz ativa. Então, deixa o seu comentário ali no boxinho do Spotify ou lá no nosso Instagram, que é o @sqlvs.podcast. A gente lê tudo por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Late Night with the Devil, Entrevista com o Demônio, e também se você é chegado num terrorzinho, tipo JP e Aline, ou se sai correndo para debaixo da cama, tipo o Marcudo, a Lari e a Paulinha, que fugiram loucamente deste programa aqui. Que papelão, hein? Galera, muito obrigado, muito bom estar com vocês, e eu agradeço ainda mais os meus monstrinhos, Aline e JP. Valeu! Valeu, gente, por mais um convite. E quem sabe essa conversa toda não tenha sido apenas uma hipnose, como a gente viu que pode acontecer em programas de entretenimento. É isso, galera. Valeu por mais um episódio. E se você gostou do que eu falei e quiser me ver falando mais sobre outras coisas, eu tô lá nas redes sociais, no @LDMCpod. Eu também tenho um podcast, o Longe de Mim Criticar, e você pode ir lá conferir mais se você quiser. Valeu e até a próxima. É isso aí, gente. Você encontra o Senta Que Lá Vem Spoiler na sua plataforma de áudio favorita. E eu, Thiago Costa, você encontra lá no Instagram, no @ProfTcosta, T com THI. Valeu e até a próxima. Fomos! Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!